A lei universal do amor responde positivamente aos nossos anseios, desde que não lesemos os outros. Nela repousam o nosso passado, as alegrias e as dores de hoje e as esperanças do amanhã. É importante acreditar que vencerá. Quem luta e serve, confiante na vitória, constrói a embarcação segura que navegará rumo ao sucesso. Nós somos o canal 48.1 HF, a TV Sol de Indaiatuba, um canal de televisão aberto, digital e gratuito. E somos a única emissora de televisão autorizada a funcionar na cidade pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. Estamos também presentes em todas as mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. A nossa programação pode ser vista acessando-se através do endereço TV Sol 48. Digitou TV Sol 48 do seu tablet, do seu celular, do seu computador, poderá ver a nossa programação de esportes, de notícias, de informações, de entrevistas, de tudo de bom que Indaiatuba oferece e a região oferecem. E nos apresentamos também, especialmente a bancada do Papo Sol, no canal 8 da Claro. O canal 8, que é o canal comunitário da cidade, a operadora Claro, evidentemente um canal a cabo que é pago, não é gratuito como o nosso 48. E no dia de hoje recebemos mais uma profissional da saúde, uma profissional que zela pela boa condição de saúde, de bem-estar das pessoas, que é a Bárbara de Santi. Doutora Bárbara, seja bem-vinda à bancada do Papo Sol. Obrigada, Toninho. Muito obrigada. Tá tudo bem? Tudo bem. Tudo bem com o Gabriel e com a Dona Maria, que está aqui também? Sim, meus Essa dois tal de Dona pequenos. Maria que está acompanhando você tem quanto tempo? 40 dias. 40 dias e está aqui no estúdio da TV Sol, a sua filhota, a Maria. Ela tem, além disso, o Gabriel, que está em casa. Sim. E a Bárbara está acompanhada também do Guilherme Gomes, que é formado em Educação Física e que também trabalha na cidade, tem uma função junto ao consultório dela, onde tem vários profissionais que nós vamos saber daqui a pouco. Ô, Bárbara, você é paulistana. Exato. E por contingências do destino e do imponderável, seu pai veio morar para Indaiatuba em função do quê? Exatamente. Meu pai, ele é caminhoneiro. Antes ele tinha o caminhão próprio dele e ele recebeu uma proposta para trabalhar na FedEx, quando morávamos em São Paulo ainda. Eu era criança, eu tinha 7 anos de idade. E ele tentou trazer a gente para Indaiatuba naquela época, viemos, moramos apenas 8 meses, não deu muito certo, minha mãe acabou não se adaptando. E aí retornamos a São Paulo e depois, quando eu tinha 14 anos, retornamos para Indaiatuba de vez. Então você começou os seus primeiros estudos na capital ainda? Exatamente. Aí eu fiz o meu ensino médio aqui em Indaiatuba. Você completou o ensino médio aqui em Indaiatuba onde? No Colégio Emmanuel. O Colégio Emmanuel. Emmanuel, que legal. E o papai veio trabalhar depois de caminhoneiro, ele tinha o seu caminhão, você deve lembrar. O que ele transportava o quê? Ele fazia o quê? Ele tinha um caminhão que prestava serviço para Prestava serviços, isso. Então, transportava todo tipo de material mesmo. E ele acabou tendo uma oportunidade na FedEx. Exatamente. A FedEx, que é uma empresa de logística, de entrega, de encomendas. Internacional. Internacional, exato. Que é muito eficiente, né? Eu me lembro que há uns anos atrás eu precisei de um documento, que eu mandei o documento por e-mail para a Espanha, no interior da Espanha, e no outro dia o documento estava assinado aqui já no Brasil. Exatamente. Da Espanha foi para Madrid, Charles de Gaulle, na França, Charles de Gaulle, Atlanta, nos Estados Unidos, Atlanta, Viracopos. É uma coisa mágica. Você fala, mas que é isso? Não? É uma loucura. É uma empresa de um bom nível. Então, seu pai já está há muitos anos na FedEx. Sim, se eu não me engano, 25 anos de empresa. 25 anos da FedEx, que está firme lá, trabalhando e tudo mais, né? Exato. Aí você completou o ensino médio aqui, e aí, por que você falou, eu vou para a área da saúde, vou fazer... no caso, você é formado na Universidade de Campinas, na Unicamp, né? Exato.
Por que você escolheu essa profissão? Bom, eu sempre soube que eu queria fazer algo na área de saúde, mas eu não sabia exatamente o que eu queria. Você acha bacana cuidar dos outros? Exato. Eu queria cuidar, mas eu não sabia exatamente o quê. Minha mãe tinha o sonho da medicina. Sim. Então, ela falou, não, você vai prestar medicina e tudo mais. Vamos ver se consegue passar em medicina. Exato. Tal. Porém, em casa, a gente não tinha condição financeira para pagar uma faculdade particular. Perfeito. Então, eu tinha que estudar para passar em uma faculdade pública. Sim. E assim eu fiz e só prestei medicina no final do 3º colegial e não passei em nada. E aí eu parei, pensei e falei, ó, não significa que eu quero ser médica isso. Eu quero fazer algo na área da saúde, exato. Era uma tendência. E pressão das bases. Exato. E aí eu fiz um teste vocacional e no teste vocacional a psicóloga ela falou que eu me daria bem em qualquer coisa que fosse atividade que tivesse contato e atividade manual. E aí nisso abriu a porta da odontologia e da fisioterapia. Da fisioterapia. Ela sugeriu essas 2 profissões para mim. Tá. E então, no 2º ano, aí eu fiz um ano de cursinho, aliás, né? E aí eu passei em todas as universidades que eu prestei fisioterapia e odonto, eu passei. Em todas as universidades. Então, eu passei na USP São Paulo, USP Ribeirão, Universidade Federal de Alfenas e Unicamp. Nossa, então aí você pode escolher qualquer uma dessas boas escolas públicas que você citou aí, né? Sim, sim. E como você morava aqui, você escolheu a Unicamp, cujo curso de odontologia ainda é até hoje em Piracicaba. Piracicaba. Porque a Unicamp ela está presente em 3 cidades, só Campinas, Limeira e Piracicaba. Exato. Limeira que tem alguns cursos na área técnica e Piracicaba que tem a odontologia já desde 50 anos atrás já tinha odontologia lá. Isso mesmo. Eu sou formado há 50 anos, eu me lembro que já tinha odontologia em Piracicaba, né? Isso mesmo. E aí você viajava Piracicaba ou chegou a morar lá? Eu morei lá aos 4 anos. Na minha época ainda era um curso integral por 4 anos, hoje em dia são 5 já. Porém, eu vinha para Indaiatuba todo fim de semana. Todo fim de semana você vinha para cá? Todo fim de semana eu voltava, minha mãe me fazia voltar. Pegava 3 ônibus para ir, 3 para voltar. Mas tinha que voltar. Tinha que voltar. E aí, o tempo vai, o tempo vem, e você acabou pescando alguém que é um educador físico, que é o Guilherme. Exatamente. É isso? Tá ali. Ele tá mesmo. Cuidando da Maria. Você pensava talvez ser até da área de educação física, no fim você tem um parceiro que é da área de educação física, né? Exatamente, da área da saúde também, né? Perfeito. E você acha que hoje sempre se disse, sempre se soube, que nós temos muitas faculdades de odontologia, né? Que o Brasil parece que tem um número até muito significativo de faculdades de odontologia. O que você sabe disso? Bom, a crescente de faculdades na área de odontologia, infelizmente, é um prejuízo para os profissionais que atuam na área, porque existe uma média da quantidade de dentistas que tem que ter para a quantidade de habitantes. E hoje no Brasil, essa quantidade... Tem muito mais do que isso. Tem muito mais. Em função do número de faculdades que existem. Exato. Tanto que existe, junto ao CRO e ao CFO, um abaixo-assinado para não se abrir mais cursos de odontologia no Brasil. Só explique para nós o que é CRO, Conselho Regional de Odontologia e o Conselho Federal de Odontologia, Exato. Que são as entidades que representam os profissionais do setor. Exatamente. E que naturalmente pressionam o Congresso Nacional, pressionam o próprio governo para deixar uma coisa equilibrada, não formar profissionais além do que é necessário, né? Sim, exatamente. Além do que é necessário. Agora, tem um paradoxo em odontologia. Vocês, dentistas, ficam dando instruções para as pessoas como conservar os dentes e tal, né? Eu me lembro que eu costumava citar o caso dos meus pais, que eles praticamente não tinham nenhum dente, né? Tinham prótese. Sim. Que a gente, da nossa idade, já tem todos os dentes quase obturados ou feito algum reparo. Que meus filhos não têm nenhuma cárie. Daqui a pouco o dentista vai fazer o quê?
Sim. Entendeu? Harmonização facial, que é o que a gente Harmonização facial, que é uma coisa que você faz? Exatamente. Porque aí vão acontecendo especialidades também, Sim, né? exato. O que aconteceu na odontologia, na realidade, é que de 30 anos para cá ela mudou muito. Era uma odontologia reparadora, Então, onde era não reparadora. existia, exato, não existia uma orientação. Não era fornecida essa orientação pelos dentistas do cuidado para que não acontecesse. Que não acontecesse a necessidade de do reparar uma reparo, cárie, por exemplo. exato. Hoje em dia, nós trabalhamos 100% com odontologia preventiva. Preventiva. Então, Com a prevenção, juntamente correção com isso, de alguns problemas. exato. Quer dizer, Juntamente com isso, houve a introdução do flúor na água em que recebemos. Com aqui a água isso, de Indaiatuba, há 50 ou 60 anos atrás, não é que não tinha fluoretada. flúor, não tinha nem cloro, não era tratada. Ela vinha direto lá do chamado cupim aqui para a cidade e não tinha tratamento nenhum. Exatamente. E após a inserção do flúor na água que recebemos, os níveis de cárie, a quantidade de cárie reduziu absurdamente. Com isso, a odontologia conseguiu mudar de reparadora para preventiva. Para preventiva. E essa prevenção veio junto com o serviço público essencial, que é a questão da água, né? Isso. A nossa água, né? Nossa água que, no primeiro momento, há 50 anos atrás, ou um pouco mais, ela não tinha tratamento algum. Ela era entregue in natura, do jeito que era captada, ela era entregue. Sim. Quer dizer, ela era entregue às vezes pior, porque no transporte ela pode até ser contaminada. Depois veio a parte do cloro, depois até o flúor, já há muitos anos atrás. Então, hoje nós temos uma água de uma boa qualidade. Exatamente. A introdução do flúor na água em que recebemos na nossa torneira foi um marco para a odontologia, já que o flúor que ingerimos através da água, ele previne grandemente a questão das cáries. Então, tudo isso melhorou muito para a saúde bucal das pessoas. Eu costumo dizer que os meus pais, por exemplo, tinham prótese, não tinham dentadura. Nós, da nossa idade, já temos quase todos os dentes com algum tratamento. E meus filhos não têm nenhuma cárie. É isso mesmo. Então, o serviço de vocês hoje é nessa questão da prevenção para nada acontecer. Enfim, vocês são os doutores do sorriso, é isso? Exatamente. As doutoras do sorriso? Exatamente. A minha clínica ela é especializada em odontologia estética. Odontologia estética e até algumas coisas a mais que nós vamos falar agora no segundo tempo. Daqui a pouquinho, com a doutora Bárbara de Santi, bem formada na Universidade de Campinas, na Unicamp, e que tem seu consultório aqui em Indaiatuba, que nós vamos saber direito onde é que é. Até já. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados, mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos, ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto.
Olá, sou o engenheiro Dutonin e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o Residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP-75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. A Plot faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Plot, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159, no centro. Mas fala, Bárbara, hoje você, no seu consultório, quantos profissionais estão com você lá? Bom, na realidade é uma clínica odontológica, onde eu tenho 3 consultórios lá. Nós somos em 5 dentistas. Todas mulheres ou não? Todas mulheres. Todas mulheres? Todas mulheres. Ah, que bacana. Cada uma atua em sua especialidade, então é uma odontologia especializada. Então faça uma dissertação. Que especialidades você tem lá? Vamos lá. Nós temos endodontia, Endodontia, explique para nós o que é. Tratamento de canal. Tratamento de canal. Em sessão única. Hoje em dia é uma sessão só para tratar. Aquela coisa chata que hoje o dentista faz num dia só. Num dia só. Demora um pouquinho, mas sai na hora, né? Sai na hora, exatamente. É que nem fritar um pastel de carne ou de palmito. Frita e sai na hora. Isso, exatamente. É mais ou menos isso? Exatamente. Endodontia. Isso, Depois. implantodontia. Implantodontia. Que são os implantes, né? Colocação Implante de implantes. Exato. Esse implante dentário ainda é aquela coisa chata de ficar batendo e tal? Não, é tudo fixo. É como se fosse uma substituição de um dente natural mesmo. Atualmente... Só que o implante do dente, você tem que, num primeiro momento, ver a sua gengiva como é que está, né? Exato. E tem todo o ritual. Depois você implanta um pino, né? Como um planejamento todo de uma cirurgia. Porém, nessa cirurgia hoje, ela é basicamente sem cortes. É praticamente sem cortes. E é uma cirurgia onde no dia você já sai com um dente em posição. Mas você coloca um pino primeiro, demora um tempo para depois você colocar o dente definitivo? Não, no mesmo dia já é colocado. No mesmo dia? Exatamente. Quer dizer, eu vou lá, se de repente está faltando um dente aqui, você dá uma examinada. Se eu tiver uma gengiva mais ou menos, você põe um dente aí. Porém, em alguns casos a gente precisa de uma preparação e um planejamento, sim, né? Tá. Mas sim, a partir do momento que... É rapidinho, É bem tranquilo, É uma odontologia mais simplificada. Tem uma ideia, até porque muita gente pode precisar desse serviço. Quanto custa para implantar um dente? Olha... depende dessa situação do osso, principalmente, e do nível da cirurgia. Vamos dizer que está uma gengiva mais ou menos boa. De 3 a 4 mil reais. 3 a 4 mil reais, você tem um dente 0 bala na boca. Exato. Que legal, hein? Aí, o que mais que você tem lá? Nós temos especialista em prótese, que é a doutora Heloísa. Inclusive, ela dá aula na CEUNSP, em Itu. Sim. Professora de prótese dentária. Prótese dentária. Exato. Prótese é todo, não só dentadura, ponte, etc., mas uma coroa, lentes de contato, são próteses dentárias também. O que é lente de contato? Lente de contato bom, faceta e lente de contato é basicamente a mesma coisa. Lente de contato foi uma gourmetização do termo faceta, na realidade. A diferença é que é um laminado cerâmico que ele é colado sobre o seu dente natural. É colado no dente natural para ficar mais esteticamente melhor. Exato. Ficar clarinho, ficar bacana, ficar igual aos outros. Exatamente. É isso? Isso. Ah, tá. Esse é o esquema de prótese, não só a dentadura ou a ponte, como a gente chamava, né? Exatamente. Exato. E o que mais? Temos também especialista em DTM, que é O que é DTM? Disfunção temporomandibular. São disfunções associadas à nossa articulação temporomandibular, que é a articulação
E normalmente são problemas associados a bruxismo, apertamento, então o tratamento aí... O que é bruxismo? Explique para nós. Bruxismo, a grosso modo, é o ranger dos dentes. Ranger de dentes. Exato. E às vezes a pessoa range à noite, inclusive. E às vezes de dia também. Às vezes de dia também? Às vezes de dia. E isso... e tem dores, Muita né? dor associada. Então vocês exatamente. fazem isso... O tratamento, a gente diagnostica e sugere o melhor tratamento aí para cada pessoa em relação a Esse isso. tratamento, às vezes, você coloca algum elemento aqui nos dentes para ele não morder à noite, não morder a língua, por exemplo. Isso. Pode acontecer também, né? É De morder a língua. uma placa oclusal miorrelaxante, que a gente chama a famosa plaquinha para dormir. Essa plaquinha, essa placa de acrílico, do que é? Exatamente, feita de acrílico, é uma placa bem grossa, espessa, para evitar o atrito entre os dentes Evitar e o relaxar atrito a musculatura. evitar que você morda a língua, por exemplo. Também. Tá. E o que mais que você tem lá? Temos também a doutora Michele. A doutora Michele, ela é especialista em cirurgias periodontais, que são cirurgias relacionadas à gengiva. Então, em alguns casos, a pessoa tem excesso de gengiva ou então a falta dela recobrindo uma raiz de um dente, então ela remove, faz enxerto gengival. Então, ela atua mais nessa área também. Tem até um esquema de enxerto gengival, para quando a gengiva está sofrível, vamos dizer, está faltando aí coisa para cobrir, proteger bem os dentes? Exatamente. E como é que é feito isso, doutora? É removido normalmente um retalho gengival do céu da boca. Normalmente é do céu da boca. Ah, é? Da própria pessoa. Olha. E aí ela reimplanta no local que ela precisa. Implanta no local, você faz um remendo aí com alguma coisa do seu próprio corpo, né? Exatamente. É um enxerto autólogo que a gente chama, né? Olha, temos tantas especialidades, hein? E a minha especialidade, que é odontologia estética e harmonização facial. Odontologia estética, o que é? Dente que está meio Sorriso. saltado, você corrige? Exatamente. Nós harmonizamos o sorriso como um todo, porque ele é um dos principais elementos da nossa estética Da facial. apresentação das pessoas, enfim, né? Todo Exato. mundo quer se apresentar bem, né? Isso aí. Então, toda a parte de facetas, clareamento, gengivoplastia, toda essa parte. Agora, aí eu que domino. você faz da parte dos lábios, dos dentes e faz da face também? Exatamente. Desde 2019, nós cirurgiões dentistas somos habilitados a tratar estética facial, abrangendo cabeça e pescoço, que é a nossa especialidade. Do pescoço para cima, você dá uma consertada. Isso aí. Gente que tem verruga, que tem pintas no rosto e tal. Todo esse tipo de coisa ou não? Essa parte de tratamento de pele, basicamente, é mais para a área de dermatologia mesmo. Mais para o dermatologista. Exato. Porém, Então, o que no seu serviço você pode fazer? Você é habilitada, enfim, para fazer? Vamos lá. Basicamente, nós tratamos também de pele, mas principalmente da qualidade da pele. Então, nós devolvemos colágeno com procedimentos bioestimuladores de colágeno, fazemos tratamentos rejuvenescedores faciais, fazemos lifting facial através de fios de sustentação, através de ultrassom microfocado. Então, basicamente, nós tratamos a harmonização da face como um todo, deixando ela mais bela, mais harmônica, porque nós avaliamos principalmente proporções das estruturas faciais. Por exemplo, uma pessoa, às vezes, ela acha que ela é muito nariguda. Porém, na realidade, o nariz dela não é grande. Porém, ela não tem lábio, ela não tem queixo. Ah, tá. Então, o que a gente faz? A gente volumiza lábio e queixo e, com isso, o nariz da pessoa praticamente desaparece. E o nariz fica muito mais pode ficar harmônico. do jeito que está tudo bem. Exatamente. Ah, bacana, hein? Isso aí dá para consertar. Dá. Dá para consertar muita gente aí que não tem uma aparência que gostaria de ter, pode se procurar as suas habilidades, o seu serviço, né? Isso. E aí, doutora, fala uma coisa que todo mundo quer saber. Mas esse negócio, será que custa muito caro? Como é que é tal? Uma primeira avaliação, as pessoas podem marcar ir lá e você faz um diagnóstico?
Exatamente. E dá uma estimativa, dizer isso aqui precisa isso, precisa aquilo. Como é que funciona isso? Exatamente. Na avaliação, normalmente, eu faço todo o diagnóstico, nós realizamos fotos. Eu tenho um estúdio fotográfico lá na clínica, então eu faço fotos desse paciente, mostro para ele o que está faltando, o que precisa melhorar. Ele já sai dessa consulta com todo o planejamento dele e como você mesmo disse, é muito caro e tudo mais, ele já sai com um planejamento anual, porque todos os tratamentos nós pagando parcelamos. aos poucos, você vai fazendo o serviço ao longo do tempo também? Exatamente. E aí eu costumo dizer para o paciente assim, olha, isso daqui você vai pagar X por mês para daqui 1 ano você estar 1 ano mais velho, mas estar 5 mais anos bonito mais do que você está hoje, exatamente. 5 anos mais novo, um bom tempo mais novo, né? Isso. E o que vocês recomendam para as pessoas terem uma pele bacana, assim, no dia a dia? É claro que a gente ouve falar, não pode tomar muito sol, tem que botar protetor, tem que não sei o quê, tem que usar óculos escuros. O que você recomendaria? Exatamente, Toninho, você já está sabendo a lição de casa. O que é indispensável para quem quer se manter com uma pele legal ao longo dos anos e não envelhecer muito fácil é a utilização do protetor solar. Ele é indispensável. O protetor solar normalmente a gente associa a manchas, porém ele é o principal protetor, né? Porque a radiação solar é o principal causador do fotoenvelhecimento. Então, muitas vezes a gente acha, eu vou passar protetor, mas eu não ligo para mancha. Tudo bem, mas é o sol, mas a exposição pode virar até um sol. câncer de pele, Exatamente. Além da saúde, ele vai prevenir que você tenha rugas e uma pele envelhecida mesmo. Perfeito. Doutora do Sorriso, onde é que acham vocês esse time total aí? Bom, todo o meu time, minha clínica, ela está localizada na Rua Padre Bento Pacheco. Rua Padre Bento. Só que é lá embaixo, chegando no Parque Ecológico, um quarteirão para cima. Perto do Parque Ecológico. Rua Padre Bento, número? Número 300. 300. Mídias sociais. Qual é o seu Instagram? Qual é o seu endereço eletrônico? A Júlia vai colocar até na legenda da sua entrevista. Meu Instagram é doutora.barbaradesante, é onde eu coloco conteúdos diários lá, tanto para ajudar em casa, quanto para mostrar um pouco dos tratamentos que nós oferecemos. E também temos o Instagram da clínica, que é Desante Clinic _. Desante Clínica _. Isso. E o seu Instagram, Bárbara Desante. Doutora.barbaradesante. Doutora.dra.Bárbara-Desante. Exato. Perfeito. À disposição, trabalha quase todos os dias da semana? De segunda a sábado. Segunda a sábado, A inclusive? sábado. Sábado pela manhã estamos Porque lá. sábado, às vezes, as pessoas têm mais folga, então sempre dá para agendar também aqueles que têm uma agenda meio carregada durante a semana, um retorno ou um tratamento aos sábados, né? Exatamente. Perfeito. Doutora Bárbara, está bem explicado o que você faz, a sua formação. Eu vou deixar aquela câmera da TV Sol para que você se dirija a Indaiatuba e deixe uma mensagem final para nós. Bom, então vou fazer um convite para vocês me seguirem no Instagram, acompanhar todo o meu conteúdo que eu posto lá diariamente. Posto um pouco da minha vida pessoal também, um pouco da minha família, maternidade e principalmente os procedimentos que eu ofereço lá na clínica. Então sigam-me no Instagram e acompanhem todas as novidades por lá. Essa foi a Bárbara Desante, a doutora Bárbara, a doutora do sorriso, a doutora que ajuda você a se apresentar bem. Quem não quer se apresentar bem, está de bem com a vida, ou pelo menos tem a aparência de que está de bem com a vida? E que diz, nós, no nosso consultório, a nossa equipe, ela que é formada na Universidade de Campinas, na Unicamp, nós vamos lá para prevenir você dos problemas que você pode ter nos seus dentes, na sua mandíbula, na sua apresentação facial. Enfim, nós fazemos implante dentário, fazemos canal, faz todas as especialidades, porque ela tem 5 profissionais na sua clínica que atendem as mais diversas áreas e que não custa um absurdo, que dá para parcelar, dá para facilitar, dá para ter uma primeira consulta para saber quanto é que fica, que dias que pode se acontecer o tratamento. Enfim, está aí para prestar um bom serviço. Porque desde menina,
pensava em cuidar das pessoas. Pensava em ser uma cuidadora, assim como ela cuida da Maria hoje, ela cuida do Gabriel, seu filho. Ela está na sua clínica para cuidar das pessoas, deixar as pessoas de bem com a vida. Essa foi a doutora Bárbara, que desde moça queria prestar bons serviços e que tem a oportunidade de prestar esses bons serviços aqui na nossa Indaiatuba e que está à disposição das pessoas para levar seus filhos, suas pessoas de mais idade da sua casa, para uma consulta e, quem sabe, um possível atendimento no seu consultório. Obrigado, doutora Bárbara de Santo, por sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Eu quem agradeço, Toninho. Obrigado. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho.